cocaína, irmão. 40 baseado. O Papa, ele faz um alerta, né? Papa Francisco alerta contra a legalização das drogas e condena o impacto destrutivo da produção. Papa Francisco se manifestou nessa quarta-feira contra a legalização das drogas e denunciou os traficantes de drogas como assassinos, ao mesmo tempo que pediu ajuda e apoio aos viciados. A redução da dependência de droga não é alcançada através da liberalização do uso das drogas. Isto é uma ilusão, como foi proposta ou já implementada em alguns países, disse Francisco às multidões da Praça de São Pedro na sua audiência semanal. Ao mesmo tempo, porém, lembramos-nos que cada adicto tem uma história pessoal única e deve ser ouvido, compreendido, amado e, na medida do possível, curado e purificado, disse ele, no que as Nações Unidas designaram como o Dia Mundial das Drogas. Então, ele não fez distinção entre chamada droga leve como maconha, que foi legalizada para uso recreativo em vários países, os estados dos Estados Unidos, e as pesadas como heroína e cocaína. E num período em que o Brasil hoje teve deputado que levou, né, 60 gramas de maconha para o plenário, porque agora no Brasil, né, você portar 40 baseado não é mais crime. Irmãos, 40 baseado. 40 baseado. É 40 cigarros, só para vocês terem ideia. O problema não está, né? O problema não está, né? Não está na questão, irmãos. O grande que está por trás do que as pessoas estão imaginando. O que está fazendo a Suprema Corte liberar o uso da maconha? É isso daqui. Tem mais. Olha só a quantidade de traficante que vai ser solto agora. Vai ser solto. Olha só, pesquisa inédita mostra quantos condenados por tráfico poderiam ser absolvidos se porte de maconha for descriminalizado pela Suprema Corte. 27% dos condenados estariam dentro dos limites da quantidade permitida. E esses 27%, alguns estão dizendo que parece que... Alguém sabe aqui a quantidade de pessoas que vai ser solto? Parece que é 30 ou 60 mil pessoas serão, acho que é 32 mil ou 62 mil traficantes podem se beneficiar e ir para a rua. É por isso que eles estão aprovando. Vocês lembram daquele cara que o helicóptero foi tomado e eles devolveram o helicóptero, não sei que lá, do rap? 66, obrigado. 66, obrigado, Paulo. 66 mil presos podem ser beneficiados e pode sair pela porta da frente. Quer dizer, 63 mil com certeza não vai sair, que deve ter outros crimes, né? Porque
O traficante, ele tem latrocínio, ele tem roubo seguido de morte, né? Tem um monte de crime que eles colocam nas costas do traficante. Mas eu digo para vocês que muita gente que precisava dessa brecha na lei para sair pela porta da frente da cadeia já está com os seus advogados para arrancá-los da trás das grades. Como aconteceu em fevereiro com o fechamento dos manicômios penitenciários. Vocês lembram que os manicômios penitenciários começaram a ser fechados em fevereiro e a mídia não falou nada? Então, assim, eu digo para vocês que é muito dinheiro que está por trás disso. E não adianta dizer, meu irmão, você está autorizando a pessoa a andar com 40 cigarros de maconha e dizer que ele não é um traficante. É um absurdo. Agora, o problema não é só ele andar com 40 gramas de maconha. O problema é aonde ele comprou. Se a pessoa pode andar, também pode se vender. Irmãos, 40 gramas de maconha é 40 cigarros, do maço cigarro, 40 cigarros. E para quem fumou maconha, um cigarro, como um cigarro comum de maconha, é muita coisa. O camarada fica chapado, meu irmão. Com um cigarro de maconha, o camarada fica chapado por algum tempo. Então, assim... E aí o Pacheco foi contra, o Lira abriu comissão, mas ninguém vai passar por cima da Suprema Corte, meu irmão. Ninguém vai passar por cima da Suprema Corte. Então, assim, é um conjunto de coisas. Olha só, o Mombiço está dizendo que tem uma outra matéria falando de 125 mil detentos. E aí existe, está aqui o pastor Carlos Vieira, eu vou usar o pastor Carlos Vieira. O pastor Carlos Vieira ficou preso por, acho que foi 5 anos, né, pastor? Fechado. Existe o aliciamento, irmão. Tem muita gente que não sabe como é que o camarada é aliciado. Então, veja bem. Você roubou uma galinha, eu estou dando um exemplo, você vai preso. Então, lá, a facção criminosa, ela vai ver quantos meses você vai ficar preso. E aí eles chamam, olha só, o camarada, ó, você vai sair daqui 6 meses. O que você precisa? Você precisa de dinheiro? Você precisa do que lá fora? O que tua família está precisando? Você precisa de advogado? Nós vamos te dar tudo. Você quer droga? O que você quer? E aí, se o camarada fechar com o crime, ele vai, a família dele vai receber comida, ele vai ser protegido dentro da cadeia. Só que eles vão falar, nós te damos isso aqui, mas quando sair, você vai ter que trabalhar para nós. Então, quer dizer, que saia 20 mil. Desses 20 mil, muitos já estão aliciados. Muitos já estão aliciados pelas facções. E eles saem de lá como um soldado com sangue no olho para praticar crime, porque ele quer crescer no crime. Ele quer ser visto no crime. Então, assim, infelizmente, irmãos, aí eu vou levar para o outro lado. Hoje ninguém é preso por estar fumando maconha ou ninguém é preso por estar usando crack no centro de São Paulo, ou se a polícia pega o camarada com 2, 3, 4 pinos de cocaína, ele não vai preso. Por quê? Porque para o policial, presta atenção como já só que agora dá uma legalidade a isso. O policial sabe que se ele levar um camarada desse para dentro de uma delegacia, o camarada vai sair antes do policial. O delegado vai liberar o bandido e o policial vai ter que ficar lá preenchendo o boletim de ocorrência
por causa do meliante, o meliante vai para fora, que nem roubo de celular. Em São Paulo, roubo de celular, o camarada não é mais preso. Ele pode ir para a delegacia e o delegado vai soltar ele na hora. Na hora. Então, assim, já existe essas questões mas não é porque o policial não quer prender. É porque para o policial é perda de tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É perda de tempo. Aí o camarada fica, eu vou levar ele para a delegacia, vou preencher um monte de formulário, ele vai sair da delegacia antes de mim e vai ficar dando risada na minha cara. Então, é o que o presidente da República falou em discurso. Eu não aguento mais ver uma pessoa que rouba um celular ser preso. Ser preso. Você está entendendo? Eu não aguento mais um ladrão de celular ser preso. Quer dizer, os direitos humanos, para esses, podem defender. Agora, quando você luta pela preservação da vida, quem é o criminoso é você. Você não pode defender. Essa fala da irmã Olímpia foi bem colocada. É enxugar gelo. Então, assim, é só Deus, né? O pastor Carlos Vieira, eu falei dele aqui, o pastor Carlos Vieira, ele é pastor onde ele era traficante de droga. Eu conheço o pastor Carlos Vieira e ele sabe o que eu estou falando aqui, que tudo que eu estou falando aqui é uma realidade, né? E, infelizmente, a gente está no meio de uma geração que precisa ser entorpecida para viver, porque eles não querem se arrepender do pecado, mas eles não querem cair na real, porque ficar são para esses jovens é doloroso demais. Então, o que eles vão usar? Droga. Droga. Então, as pessoas não conseguem mais encarar a vida. Elas precisam estar dopadas, chapadas. E é uma situação, irmãos, sem volta.